Oi, gente, vamos agora para a terceira parte, né, do estudo das orações coordenadas, tá? A gente começou, né, na aula 1, quem não lembra, volte lá para ver, viu? Na aula 1 a gente começou tratando do conceito, né? O que é uma oração coordenada, o que é uma oração assindética, o que é uma oração sindética. E na aula 2 a gente começou a analisar as orações aditivas e adversativas. Não se preocupem que o que tiver de detalhes a gente vai ver na última aula, né? Na parte 4, tá? Tranquilo? Então vamos embora. Aqui agora a gente vai para o item 3, né? A gente vai analisar como se comporta dentro do enunciado uma oração coordenada sindética conclusiva. Obviamente, a relação semântica que ela traz é uma relação semântica de conclusão, ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns conectivos que são utilizados para introduzir, né, essa relação de conclusão. E, por favor, não esqueçam a vírgula, tá bem? Vírgula sempre antes de conectivos adversativos, antes de conectivos conclusivos, alternativos, explicativos, aditivos menos do E, quando o sujeito for igual, né, como a gente já viu. Então, por favor, não esqueçam a pontuação. Vamos aqui avaliar o contexto. Os alunos estudaram muito primeira oração. Apareceu conectivo, né, Ana? Exato. Automaticamente, eu já sei que aqui a gente está começando a segunda oração, tá? Então, os alunos estudaram muito primeira oração. Oração coordenada assindética, não há conjunção dentro dela. Já a segunda oração coordenada veio conectada à primeira por meio do conectivo portanto, que está, nesse caso, introduzindo uma relação semântica conclusiva. Automaticamente, isso é uma oração coordenada sindética conclusiva. Sério, é difícil isso aqui? Não, porque você vê pelo contexto, né? Você analisa o conectivo que está sendo usado e você vai sinalizar qual a relação semântica que ele está trazendo, simples. Aí vejam aqui embaixo, o professor explicou bem o assunto. Aí eu concluo que, por isso, todos os alunos, né, todos entenderam, tá? Então aqui, ó, primeira oração, oração coordenada assindética, porque não há conectivo dentro dela. Segunda oração, por isso todos entenderam, oração coordenada sindética conclusiva. Beleza? Alguma dúvida? Acredito que está tudo bem claro, né? Qualquer coisa vocês voltam aí, né? E vem de novo, tá? Vamos agora aqui para o item 4. Oração coordenada sindética alternativa. Gente, eu sei que é meio óbvio dizer que uma oração aditiva traz uma relação semântica de soma, né? Que uma oração conclusiva traz uma relação semântica de conclusão. Quando eu digo também que uma oração coordenada sindética alternativa traz uma relação semântica de alternância, as pessoas dizem, sério, Ana? Nossa, né? Mas é o que a gente tem para dizer. A carga semântica é alternar ações, alternar situações, né? Agora vejam, na maioria das vezes, né, quando nós falamos em orações alternativas, nós nos referimos a conectivos que se repetem, tá? Então é muito comum, é uma característica, tá, das orações alternativas, que o conectivo seja trazido nas duas orações que compõem o enunciado. Por exemplo, ora os alunos brincam, ora estudam. Notem a repetição aqui, estão vendo? Do conectivo ora, que, como eu havia dito, né, é uma característica específica das orações de alternância, ok? Agora, um detalhe importante para vocês, vejam só. Se tem conectivo nas duas orações, será que nesse enunciado existe alguma oração assindética? Porque a gente viu, né, nas aulas anteriores, que uma oração assindética não vem introduzida por síndeto. Ela não vem introduzida por conjunção, beleza? E aqui a gente está notando que o síndeto, né, que o conectivo, está presente nas duas. Então, o que é que vai acontecer? Essa primeira oração é uma oração coordenada sindética alternativa, porque tem síndeto nela, tá vendo? Tá alternando ações. Ora os alunos brincam, ora estudam. E essa segunda oração aqui, ó, ora estudam, né? Vou colocar aqui a barrinha para vocês.
é também uma oração coordenada sindética alternativa, certo? Então, nesse contexto aqui, gente, dentro dessas orações coordenadas, existe conectivo nas duas, tá? Portanto, nesse exemplo, não houve oração assindética. Já no exemplo aqui de cima, recicla-me ou te devoro, a gente tem a primeira oração sendo a oração coordenada assindética, não há conectivo dentro dela. E aqui eu tenho ou, né? Marcando o começo da segunda oração, que é uma oração coordenada sindética alternativa. Inclusive, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar que em alguns casos, né? A gente vai ter uma escolha a ser feita, certo? No caso, quando eu digo assim, ou você estuda português ou você estuda matemática, existe alternância, com certeza. Mas não se assustem caso a questão venha de uma forma mais contextualizada e afirme que existe uma exclusão, uma escolha, né, a ser feita. E de fato isso você vai conseguir pegar, né, pelo contexto, tá bem? Tranquilo? E para a gente fechar essa classificação básica, o quinto grupo agora, né, a quinta equipe, as orações coordenadas sindéticas explicativas. Obviamente, né, que a relação semântica que essas orações vão trazer é a relação de explicação justificativa, sabe? Agora vejam, eu não posso falar em causa. Daqui a pouco, na aula 4, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Como não confundir, né, causa com explicação? Como não confundir, por exemplo, o conectivo e na função aditiva e o conectivo e na função adversativa? Como não confundir adversidade com concessão? Tudo isso a gente vai trabalhar hoje, certo? Relaxa, tá? Que daqui a pouco a gente chega a essas especificidades. Agora vejam só, eu trouxe aqui para vocês os 3 conectores, né, básicos que introduzem orações sindéticas explicativas. Um detalhe que eu acho que vale a pena anunciar logo, esse terceiro conectivo aqui só é explicativo quando ele vem anteposto ao verbo, ou seja, quando ele vem antes do verbo da oração dele, tá? Vocês vão entender já já por que eu estou comentando isso, certo? Olhem para cá, estudem, pois a prova está difícil. Gente, quando eu chego para alguém e digo estude, pois a prova está difícil, faça a sua parte, que tudo flui, né? Eu estou usando aqui para introduzir essas orações, esse período, na verdade, né? Para introduzir esses períodos, verbos no modo imperativo. A gente já estudou isso. A gente já viu o verbo esse ano, né? Então aqui estudem verbo no imperativo. Faça a sua parte, verbo no imperativo, certo? Tudo isso aqui está no modo imperativo. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando a gente tem uma oração, né, enfim, ligada a uma oração introduzida por um verbo no imperativo, automaticamente a gente monta a noção de explicação. Tem aluno que vai achar que isso aqui é uma causa, que isso aqui embaixo é uma causa, mas veja, para ter causa tem que ter consequência. Eu quero saber o seguinte, quando eu digo estudem, pois a prova está difícil, tem uma relação de causa e efeito? Não, até porque esse verbo está no imperativo, eu estou aconselhando alguém a estudar. A pessoa vai estudar ou não. As pessoas, né, vão estudar ou não. Faça a sua parte que tudo flui. É um conselho que eu estou dando a alguém. Eu não estou dizendo que a pessoa fez a parte dela. Não, é um conselho, um aconselhamento, enfim, né? Então, esses verbos no imperativo são as pistas, tá? De que a gente precisa para a gente poder encarar, né, essas orações introduzidas pelo pois e pelo que, como orações de explicação, tá? Então, aqui, estudem oração coordenada assindética, essas duas aqui, tá? Oração coordenada assindética, pois a prova está difícil. Oração coordenada sindética explicativa. Notem que o conectivo pois está antes do verbo da oração dele. Esse pois é conectivo explicativo quando ele vem antes do verbo, tá?
E é justamente o que está acontecendo aqui. Ele está introduzindo uma justificativa, uma explicação, assim como está acontecendo aqui nessa construção de baixo. Faça a sua parte que tudo flui. Faça a sua parte, pois tudo flui. Beleza? Então, outra oração coordenada sindética explicativa. Fiquem muito atentos a esses detalhes. Por enquanto, até agora essa parte 3, né, que a gente tá vendo, eu vi um aspecto muito mais geral, né? Então eu me preocupei inicialmente em situar vocês no campo da coordenação, tá? Para que vocês consigam reconhecer as orações coordenadas, né? Para que vocês consigam diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada. Mas eu não terminei ainda não, viu? Daqui a pouco a gente se encontra para fechar esse conteúdo, tá?